Olá, galera do nono ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? E essa aula vai equivaler à aula de terça-feira, porque eu não vou poder fazer em tempo real, então vou deixar esse vídeo aqui como um auxílio, né? Um vídeo explicativo que vai ter equivalência de aula, tá? Nesse vídeo, vamos falar sobre Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo grego, matemático, que foi responsável por vários estudos da matemática, especialmente do triângulo retângulo. Então tem o famoso teorema que foi batizado como Teorema de Pitágoras, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que vamos ver nessa aula. Mais uma relação métrica no triângulo retângulo, tá? Então vamos estudar esse famoso teorema, tá? De Pitágoras, que é o do triângulo retângulo, tá bom? Mas antes de estudar o teorema, vamos relembrar o que é um triângulo retângulo, né? Vamos lá. Aqui eu já deixei preparado, tá? Mas vamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Vou escrever aqui, ó. Precisamos saber, relembrar o que é um triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo? Obviamente, um triângulo é uma figura de três lados. Isso aí é óbvio. Agora, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. Ou seja, tem um ângulo medindo 90 graus, né? Por isso tem esse nome triângulo retângulo. E aí, o triângulo retângulo, ele pode ser escaleno ou ele pode ser isósceles, tá? Nunca um triângulo retângulo vai ser equilátero, jamais. Ou ele é isósceles ou ele é escaleno. Isósceles é que tem dois lados iguais. Escaleno é que tem três lados diferentes. O triângulo retângulo certamente tem o ângulo de 90 graus, tá? Isso aí é certo. E o maior lado, ele sempre tem o maior lado. O que é o maior lado do triângulo retângulo? É o lado oposto ao ângulo reto. Por quê? Porque em um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é 180 graus, certo? Então, se aqui eu chamar de 90 graus, que é o ângulo reto, aqui eu falar que é, vamos colocar 60 graus aqui, e aqui for 30 graus, uma das principais propriedades do triângulo, qualquer triângulo, é que os ângulos refletem a medida do lado. Por exemplo, se um triângulo tem três lados iguais, significa que ele tem três ângulos iguais. Então, por exemplo, o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. O triângulo equilátero medindo 5, todos os lados vão ser 5. Todos os ângulos vão ser iguais. Então, qual é o valor do ângulo interno de um triângulo equilátero? 60 graus. Por quê? Porque 180 dividido para 3 é 60. Então, cada ângulo tem 60 graus. Se eu disser que cada ângulo tem 60 graus, os lados são iguais porque os ângulos são iguais.
Então, se o triângulo tiver dois ângulos iguais, ele vai ter dois lados iguais. Se o triângulo tiver três ângulos iguais, ele vai ter três lados iguais. Se o triângulo tiver três ângulos diferentes, ele vai ter três lados diferentes. Essa é a lógica dos triângulos. Então, tem que começar por essa lógica. Você não precisa saber nada, mas se você entender que quanto maior o ângulo, maior vai ser o lado. É basicamente isso. Ele vai refletir o maior lado. Se for o maior ângulo da figura, ele vai refletir o maior lado. O segundo maior ângulo vai refletir o segundo maior lado. E o menor ângulo vai refletir o menor lado. Porque quanto maior o ângulo, maior vai ser a abertura. E quanto maior a abertura, maior é o lado. Maior é a medida do lado. Então essa é a primeira lógica. Se um triângulo tem três ângulos iguais... o triângulo ele tem três ângulos internos. Isso é fato. Agora os ângulos eles podem ser iguais, pode ter dois ângulos iguais, ou não pode ter nenhum ângulo igual. Então, são três possibilidades. Se ele tiver três ângulos iguais, ele vai ter três lados iguais. Se ele tiver dois ângulos iguais, ele vai ter dois lados iguais e um diferente. Se ele tiver três ângulos diferentes, ele vai ter três lados diferentes, tá? Então aqui eu desenhei um triângulo com ângulos medindo 90 graus, 60 graus e 30 graus. Eu nem coloquei as medidas dos lados, mas o que você já pode concluir? Que certamente esse triângulo tem três lados diferentes, isso é certo. Agora você tem que prestar atenção. O ângulo, qual é o maior ângulo aqui? O de 90 graus. De 90 graus é o maior ângulo. Se ele é o maior ângulo, o lado que for oposto a ele vai ser o maior. Então, por exemplo, se eu falar que aqui é 5, eu tenho um triângulo com lados medindo 5, 4 e 3. Onde é que vai ficar cada lado aqui? Bem simples, ó. O ângulo de 90 graus é o maior ângulo. Ele vai refletir o maior lado. Quem é o maior lado? 5. Então, o 5 vai ficar aqui. O 4 é o segundo maior lado, nesse caso aqui. Quem é o segundo maior ângulo? 60 graus. O 60 graus reflete o lado da base. Então, a base vai medir 4. E o menor ângulo aqui é 30 graus. Quem é o menor lado? 3. Então, o 30 graus vai refletir o 3 aqui. Então, a lógica é essa. Essa é a lógica. Agora, tem os nomes técnicos, né? Qual é o maior lado? Como é que é chamado o maior lado do triângulo retângulo? O maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Hipotenusa, tá? Hipotenusa. O maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E ele sempre, em todos os casos, vai ser oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Por quê? Porque se um triângulo tem um ângulo reto, certamente aquele ângulo é o maior ângulo que ele tem, tá? Isso é certo. Então, a hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo retângulo e ela é oposta ao ângulo reto, tá? Os outros lados são chamados de cateto, tá? Cateto. Então, tem aí, ó, cateto, cateto. Então, o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo medido 90 graus. Ele pode ser isósceles, pode ter dois lados iguais. E ele pode ser escaleno. O triângulo retângulo aquele é escaleno, tem três lados diferentes. Cateto. E o maior lado é chamado de hipotenusa e os demais lados chamados de cateto, né? E aí, gente, o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Foi isso que ele falou. Em todos os triângulos, se tu pegar o lado maior e elevar ao quadrado,
ele vai ser igual ao somatório dos dois lados elevados ao quadrado, tá? É isso que ele percebeu. Ou seja, então quando ele fala o quadrado da hipotenusa, é porque ele imaginou o triângulo entre três quadrados. Ó, repare, quando você fala a frase o quadrado da hipotenusa, você falou um quadrado, é igual, ó, grava aí, tu falou um quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Quantos catetos tem um triângulo? 2. Então, quantos quadrados tu tá falando nessa frase? Tu tá falando 3 quadrados, ó. Quadrado da hipotenusa, 1. É igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a soma de 2 quadrados. Então, quantos quadrados tu tá falando? 3. Então, o que ele pensou? Ele imaginou o triângulo entre 3 quadrados. E aí, o que ele fez? Para tu achar a área de um quadrado, o espaço que o quadrado ocupa, para tu achar a área desse quadrado, tu tem que pegar o lado e multiplicar pelo lado. Então, se eu tivesse quadrado aqui com lado 5, vou até botar de azul aqui, quanto que vai ser a área desse quadrado aqui? 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. Então, aqui vai ser 25. Aí ele pegou outro quadrado. Quadrado de lado 4, um exemplo. Se o quadrado tem lado 4, quanto é que é a área do quadrado? 16. 4 vezes 4, 16. E aí outro quadrado de lado 3. O quadrado tendo lado 3, a área vai ser 3 vezes 3, ou seja, 9. E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que se eu pegar a área desses dois quadrados aqui, vai dar a área do quadrado maior. Olha só, a área do quadrado maior é 25. A área do quadrado do segundo maior quadrado é 16 e a área do menor quadrado é 9. Quanto é que é 16 mais 9? 25. Então, o que conclui esse teorema? Que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o lado maior do triângulo vezes ele mesmo, é igual à soma dos outros dois lados elevado ao quadrado. O que ele imaginou? Ele imaginou um triângulo que tem 3 lados entre 3 quadrados. Cada lado do triângulo representava o lado de um quadrado, certo? E aí esse quadrado, ele ocupou um espaço. E aí o que ele fez? Ele pegou a área de um quadrado que tinha, por sinal, a medida do lado do quadrado era a medida do lado do triângulo e percebeu que quando ele somava os dois quadrados menores, dava igual à área do quadrado maior. Aí ele fez o seguinte, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos em qualquer triângulo retângulo. Então essa fórmula é conhecida como Teorema de Pitágoras, tá? Então tá aqui, ó, Teorema de Pitágoras tá dizendo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que diz o Teorema de Pitágoras. Ou seja, se eu tiver um triângulo retângulo, vamos apagar isso aqui. Depois vocês podem dar pausa e copiar, tá? Vamos apagar isso aqui. Então, se tu tiver um triângulo retângulo, tá aí o triângulo retângulo. Vamos desenhar de novo. Se tu tiver aqui, vamos desenhar aqui o vértice A, né? O vértice B e o vértice C. Se tu tiver esse ladozinho aqui, que é A, esse ladozinho que é B, e esse aqui que é C. Então, o que ele fez aqui? Quadrado da hipotenusa, A elevado a 2, igual B elevado a 2, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então tá aí.
Essa aqui é o famoso Teorema de Pitágoras, né? Pitágoras foi um matemático grego famoso pelos estudos dos triângulos, especialmente o triângulo retângulo. Então tá aí, gente. Vamos ver mais uma parte desse estudo e aí depois vocês vão poder praticar com os exercícios, tá? Então o que vimos aqui rapidamente? Triângulo é uma figura de 3 lados. Esse triângulo, aliás, qualquer triângulo, não é esse não, qualquer triângulo, os lados têm relação com os ângulos. Então, por exemplo, se o triângulo tem três ângulos iguais, certamente ele vai ter 3 lados iguais. Se o triângulo tiver 2 ângulos iguais e um diferente, ele vai ter 2 lados iguais e um diferente. Vai ser o tal do triângulo isósceles. Se ele tiver três ângulos diferentes, ele vai ter 3 lados diferentes. Essa é a principal característica. E só sabendo isso, você acerta várias questões só sabendo isso. Qual é o outro detalhe? O lado maior do triângulo é refletido pelo ângulo maior. Por quê? Porque quanto maior for o valor do ângulo, maior é a abertura, concorda? Então, gente, o entendimento de ângulo é como se você tivesse com o olho fechado. Fecha o teu olho, os teus 2 olhos. Tu enxerga alguma coisa? Não, tu não enxerga nada. Aí quando tu vai abrindo os olhos aos poucos, tu vai abrindo. Tu vai enxergar um pouquinho. Aí tu abre mais um pouco, vai enxergar mais. Abre, até abrir tudo. Aí vai enxergar tudo, se tiver uma visão saudável, né? É exatamente igual a ideia de ângulo. Quanto maior a abertura, maior vai ser o lado, né? Então, o maior ângulo reflete o maior lado. O segundo maior ângulo reflete o segundo maior lado. E o terceiro, o menor ângulo, vai refletir sempre o menor lado, tá? Então essa é a principal lógica do triângulo relacionando lados e ângulos, tá bom? Então vamos continuar aqui, pessoal. Então tá aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Teorema do grego teorema, né? Proposição que, para ser admitida ou se tornar evidente, necessita de demonstração. Todo teorema necessita de demonstração. Aí eu estou explicando aqui o que é cateto, né? Já até falei o que é. Qualquer um dos lados adjacentes ao ângulo reto, ou seja, o lado que é vizinho ao ângulo reto. A palavra adjacente significa vizinho. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, é o maior lado do triângulo retângulo, tá? Então tá aqui. Desenho aqui, na verdade, parece um prédio, né? A entrada de um prédio. Em cima, né, lá no teto, tem 2 triângulos retângulos, um triângulo em cada prédio, né? E o triângulo retângulo aí tem um ângulo reto, ó, caracterizado pelo ângulo reto. E aí tem, eu chamei aqui triângulos ABC, D e F, né? O triângulo ABC é retângulo e o DEF também é retângulo. Retângulo em A, porque o ângulo está aqui no A, no vértice A. O outro é retângulo em D, porque o ângulo reto está no vértice D. Em um triângulo retângulo, os lados formados pelos ângulos retos são chamados de catetos, né? Não, isso aqui não é cateto não, tá? Na verdade, o que ele está querendo dizer não é aquele lado que é oposto ao ângulo reto não, tá? É o lado que une junto com a base e aí forma os catetos. Não confunda com aquele lado que é oposto, tá? O lado que é oposto é a hipotenusa.
O terceiro lado que forma, aí sim, ó. O terceiro lado que forma o triângulo retângulo, que é oposto ao ângulo reto, aí é a hipotenusa. Então, esses lados que ele está falando aqui, não é exatamente o lado do ângulo reto, não. É apenas os lados que formam o ângulo reto, tá bom? O lado que está oposto ao ângulo reto, ele é sempre a hipotenusa. Então, tem mais aí mais uma demonstração para vocês do Teorema de Pitágoras, que aqui foi prolongado por 3 quadrados. E aí entre esses 3 quadrados tem um triângulo, né? E ele percebeu que a área do quadrado maior, o espaço que o quadrado maior ocupava, nada mais e nada menos era simplesmente o somatório dos outros 2 espaços ocupados pelos quadrados, tá? Por isso é que ele fala 3 vezes quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a soma de uma área, uma área é igual à soma das outras 2 áreas. É isso que concluiu o teorema. Só que acontece que a área do quadrado maior utilizava o maior lado do triângulo, ou seja, utilizava a hipotenusa. Aí ele substituiu. E os outros lados dos outros quadrados representavam os lados menores do triângulo, ou seja, os catetos. Então, por isso ele substituiu, ao invés de falar área, ele fala hipotenusa. Por quê? Porque ele está falando do maior lado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que ele está falando. Tá bom? Então, tem aí os segmentos, né? Mais uma explicação. Que os segmentos no triângulo, aqui não é D não, tá? Aqui seria um triângulo. ABC, os segmentos AB e AC são catetos, né? Esse aqui e esse aqui. E o BC é a hipotenusa. Então tá simplesmente dizendo que o lado que é oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, porque simplesmente o ângulo reto é o maior ângulo de um triângulo retângulo, portanto ele reflete o maior lado do triângulo retângulo, tá? Então, aí temos alguns exemplos, né? Do teorema, da aplicação do teorema. Aqui ele falou que A ao quadrado é 25. Se A ao quadrado é 25, é porque o valor de A é 5, né? O B ao quadrado é 16, o valor do B é 4. E o C ao quadrado é 9, então o valor do C é 3. Né? Então, aqui ele aplicou o teorema. E aí mais um texto explicando, né, galera? Que no 8º ano você viu com medidas de comprimento que num triângulo retângulo, o quadrado da medida do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas dos 2 lados menores. E nada mais, nada menos que o teorema de Pitágoras, né? Então tá aí. Aqui é mais um texto explicando, né? E aí tem o enunciando, né, o teorema de Pitágoras. Se um triângulo é retângulo, então o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, né? Então tá aqui mais exemplos aí, ó, para vocês. Então aqui chegamos aos exercícios, ó, aqui que é bom de treinar, né? Então aqui temos um exemplo de revestimento de paredes de casas e prédios, né? Que estava usando azulejo de dimensões indicadas aqui no desenho. E aí está pedindo para você calcular a medida real do desenho da diagonal do azulejo. Ele quer que você calcule a hipotenusa, né? É isso que ele quer que você calcule. Então tá aí. E aí você tem que usar o raciocínio, né? Que você sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E aí você sabendo disso, você precisaria, né,
apenas das medidas dos catetos. E você já tem, ó, que aqui é 1,5 e aqui é 2,0. E aí vai cair numa equação do segundo grau, né, pessoal? Equação do segundo grau é uma igualdade na qual consiste em encontrar o valor desconhecido de uma letra que vai te dar duas respostas. Por isso é que fala lá, raiz quadrada de 9. Quanto é que é a raiz quadrada de 9? 3. E menos 3. O povo só fala 3, tá? Mas a raiz quadrada de 9 é 3 e menos 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Porém, menos 3 vezes menos 3 também é 9. Só que, quando você está diante de medidas de comprimento, você descarta os valores negativos, tá? Porque não existe menos 5 de largura, não existe menos 10 de comprimento, não existe isso. Tudo que fala de comprimento, os valores são positivos. Então você descarta os valores negativos. E aí acaba que sendo que a raiz quadrada de 9, por exemplo, é apenas o 3. Mas na verdade é 3 e menos 3, né? Um exemplo prático. Então tá aí. E aí mais um exercício, ó, calcule a medida real da diagonal de cada foto, né? Aqui é a foto de um palácio. E aí tem um gabarito, né? Esse material escrito eu vou disponibilizar para vocês no dia posterior a este, né? O objetivo dessa aula é prestar atenção, anotar os pontos mais importantes, né? Do que seria o Teorema de Pitágoras e entender de fato o que é. E aí chegamos ao fim, né, galera? Tá aí, referência bibliográfica. Então, falamos resumidamente, relembramos algumas características dos triângulos, geral, né? Característica geral, que os lados, os ângulos refletem os lados, a medida dos lados, né? Então tá aí, falamos do triângulo retângulo, do Teorema de Pitágoras, chegamos ao fim e essa foi a nossa aula. Agradeço por mais uma vez, né, poder estar aqui e até um próximo encontro, tá bom?